Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Torres e hoje eu vou começar e continuar essas aulas sobre dicas de engenharia civil. E peço, né, quem puder ajudar, quem puder contribuir, adicionando, comprando mais um módulo do Engenheiro Moderno, que está dividido em 6 módulos, que é empreendedorismo, marketing, engenharia civil, dicas sobre investimento, dicas sobre francês e dicas sobre empreendedorismo, tá ok? Se eu esqueci de algum, depois eu boto na edição. Bem, o que a gente vai falar hoje é sobre a questão de estágio na graduação, né? A gente sabe a importância do estágio na graduação. Às vezes o engenheiro, o estudante de engenharia está muito preocupado com o que vai fazer, como e quando vai começar a atuar no mercado de trabalho, né? E aqui citei algumas práticas, algumas situações em que eu vivi, né? Bem, primeiro eu comecei a fazer estágio, estava no 5º semestre, e levando isso em consideração, acredito que para você começar um estágio é interessante que você esteja no mínimo no 4º ou no 5º, porque no 1º, 2º, 3º você está muito focado nas disciplinas de base, disciplinas como cálculo, física e disciplinas mais básicas, mais disciplinas base para o engenheiro. Então você não tem tanta experiência assim dentro da engenharia. Então acredito que a sua grade também, a minha grade era o dia todo, eu não conseguia ter tempo para estagiar só de manhã ou só à tarde. Então eu comecei a estagiar a partir do final do 4º semestre, indo para o 5º semestre. Bem, comecei a estagiar em uma empresa de projetos. Essa empresa, ela trabalhava com BIM, e aí entra uma questão que eu acho primordial, que é você começar no estágio perceber os direcionamentos no seu estudo. Então, eu tinha conhecimento nas disciplinas, né? Já tinha feito projeto arquitetônico, já tinha feito algumas disciplinas de projeto, né? Então, eu só tinha experiência com essa parte mais manual, né? Então, aí eu conheci mais a fundo o BIM, onde eu pude direcionar o meu estudo na graduação, já focando em seguir essa área do BIM de acordo com a demanda do mercado. Então, um dos importantes principais pontos que o estágio agrega para quem está fazendo estágio é a questão de você ver o que o mercado está demandando e você, a partir disso, direcionar o seu estudo, direcionar a sua graduação para atender às necessidades do mercado. Porque às vezes você acha que você gosta de alguma coisa e no fim, quando você termina a sua graduação, você verifica que na verdade não era isso que você necessitava. Então é muito importante que você, quando iniciar o estágio, quando estiver estagiando, perceba para você começar a direcionar os seus estudos. E também é importante porque você pode perceber o que você não gosta também. Porque às vezes você começa um estágio, você percebe que aquele trabalho não é para você, não é o que te move, não é o que te dá energia todos os dias para trabalhar e falar, cara, eu vou levantar e vou fazer isso. Então você tem que perceber e já pode perceber o que não te agrada, o que não é interessante para você. Então por isso que estágio, um dos pontos fundamentais do estágio é isso. E também o outro aspecto que eu considero muito interessante é a questão de como o engenheiro vai trabalhar dentro de uma empresa. Como que é a divisão do trabalho, quais são as etapas do trabalho que o engenheiro vai exercer. E isso o estagiário percebe bastante, porque ele tem contato direto com o engenheiro e sabe e vê
diretamente o que o engenheiro vai fazer. Então, é importante, é interessante que o engenheiro, o estagiário, acompanhe bem o engenheiro para verificar se aquilo que você está vendo, com quem você trabalha, com o seu chefe, se é aquilo que você deseja fazer quando você se formar. Aí você fala assim, não, ele é o meu espelho, eu quero isso para minha carreira, eu quero seguir fazendo o trabalho que ele faz, é algo muito relevante para mim. Então, uma das etapas que o estágio te traz é essa visão de mercado, como é que se divide o trabalho do engenheiro. Eu trabalhei num escritório de projetos que fazia projetos de diversos tipos para iniciativa privada, para o setor público, e lá a gente podia perceber as diferentes formas que o engenheiro trabalha, como o engenheiro ele vai se relacionar com o pessoal de arquitetura, como ele vai se relacionar com o pessoal de elétrica, o pessoal de paisagismo, de design de interiores. Então tem toda essa relação que você vai percebendo no decorrer do curso, do seu tempo de estágio, e você vai verificando, vai percebendo as atitudes que o engenheiro tomou durante essa relação de equipe, né? E atitudes que você considera que não foram tão boas para você melhorar quando você se formar. Então, é muito melhor você observar e verificar aquilo que te agrada e aquilo que você pode melhorar. São os pontos que a gente tem que prestar bastante atenção na sua graduação, tá bom? Na sua graduação, no seu estágio. Então, eu comecei no quinto, aí eu fiz um estágio, isso me ajudou bastante a abrir os caminhos de estudo para o BIM, né? E perceber que era aquilo que eu queria, que era uma nova tecnologia, que é uma tecnologia que muda drasticamente a maneira de projetar, porque você consegue focar muito mais na parte de você pensar de como o projeto vai ser desenvolvido, e você demanda menos tempo realizando trabalhos mecânicos, porque isso fica a cargo do computador. Esses trabalhos muito repetitivos são evitados no BIM, porque no BIM a gente tem que pensar muito no projeto, na execução, você tem que planejar ao máximo tudo que vai acontecer dentro da obra, dentro do seu projeto, porque aí você vai ter tempo de pensar, de refletir, de raciocinar o que vai acontecer na obra e o que você tem que sanar no projeto. E outro ponto aqui, que é fundamental, e se você conseguir, com certeza, é estagiar em obra. Eu estagiei em escritório, mas estagiar em obra é fundamental, porque você que vai trabalhar em obra ou vai trabalhar em projeto, você tem que ter a vivência, você tem que entender o dia a dia da obra para que você faça projetos melhores. Porque a partir do momento que você entende quais são as necessidades do engenheiro que está responsável pela obra, o responsável técnico, isso faz com que seus projetos ficam melhores. Você consegue entender, olha, eu não vou fazer isso porque vai dificultar a execução da obra, olha, eu não vou fazer isso porque isso pode impedir alguma ação do cara que está construindo, do pedreiro, do carpinteiro, do funcionário que está executando aquela obra. Vai ficar muito difícil para ele, pode botar ele até em risco em algumas situações. É interessante a gente pensar até nisso. Algumas situações de obra, de projeto, que levam em risco a execução do operário, do funcionário. Então a gente já tem que pensar nisso na obra, né? Isso também leva a você ter uma maturidade, né? Porque aí, a partir de quando você sair, você já tem uma certa maturidade, você já tem algo a mais a entregar. Se você tiver numa entrevista de emprego ou em um trainee, então um estágio de trainee, nessas grandes empresas fazem trainee, né? Então é algo que você agrega, é algo que dá valor ao seu currículo e que conta bastante para você, para o recém-formado, como experiências de trabalho que
que levaram você à etapa que você está na vida. E para você que está aí, nunca fez estágio, está com dificuldade de conseguir é interessante você começar a pesquisar, a procurar formas de aumentar o seu repertório de estágio. Tem ofertas de estágio aí. Nessa pandemia, o setor que teve, que conseguiu se manter, não teve uma diminuição drástica. Olha, eu moro no Gama, eu ando aqui e eu vejo em diversos lugares prédios, obras sendo feitas, então a construção civil praticamente não parou no tempo da pandemia, existem grandes possibilidades, basta você correr atrás, ir em busca dos seus sonhos e meter as caras. É importante ter um currículo. Eu comecei, o primeiro estágio que eu fiz foi nessa empresa de projeto, eu nunca tinha estagiado, eu coloquei as experiências que eu tive durante a graduação, né? Que eu acho que se você não tiver uma experiência de estágio e está procurando estágio, é interessante você colocar essas experiências de trabalho, né? Essas experiências que você fez durante a graduação. Eu botava basicamente que eu despejava meu tempo dando aulas, tirando dúvidas da galera. E isso talvez foi um ponto interessante, um ponto que foi levado em consideração. E no meu currículo eu coloco tudo que pode agregar na questão de experiência de trabalho. Como eu por exemplo, eu que já servi o exército, eu coloco que essa atividade de servir o exército me ajudou a ter um senso de liderança, porque a gente tinha que liderar as tropas em algum momento, todo mundo tem que liderar a tropa em algum momento do exército, e isso me ajudou a ser um profissional melhor, porque aí eu tive essa noção de como é coordenar uma equipe, como é trabalhar em equipe e equipes grandes, né, no exército. Então, esses aspectos que são importantes para você levar, para você colocar no seu currículo quando você não tem uma experiência de estágio, uma experiência de trabalho. E também colocar os congressos que você já participou, os temas que você acha mais interessante, sempre vinculado com aquilo que a empresa trabalha, né? Não adianta você colocar que tem muita experiência, que fez muitos trabalhos sobre, vamos supor, estrutura, sendo que o estágio que você está se submetendo é mais a parte de fundação, né? Então, de fundação de geotecnia. Então, essas são as dicas para você que está aí querendo arrumar um estágio. Eu entendo, eu já fui assim e sei como é que é. Você fica muito na dúvida de como é a sua primeira experiência de trabalho. A primeira coisa que eu pensei que seria foi que a responsabilidade em cima do estagiário seria muito grande, mas acabou que o estágio que eu fiz, graças a Deus, foi um estágio que o pessoal me ajudou bastante. Eu perguntava mesmo, não tenha dúvida de perguntar. Você é um estagiário, você tá ali para aprender. A sua missão é aprender. Então, não tenha dúvida. Quando você conseguir um estágio, pergunte, sempre questione, fale, essa é a melhor maneira. Tem alguma maneira diferente de fazer? Olha, eu não estou entendendo isso. Você pode me explicar? Não precisa ter vergonha, pode perguntar, porque você está ali na situação para aprender mesmo, tá bom? Então, essas foram as dicas. É o que eu acho sobre o estágio na graduação. Então, estágio, se você puder, a partir do quarto semestre, eu acho que é o mais interessante para você já começar na prática, ter ali ao menos 2 anos e meio de estágio, né? Que você de experiência, que aí você, quando se formar, já vai ter uma certa bagagem que alguém que nunca conseguiu estágio não tem. E é aquilo que eu te falei, né? Se você não tem estágio, corra atrás, que com certeza algum lugar pode não ser o melhor lugar, mas só de você ter a experiência de ter estagiado em um lugar, isso vai te ajudar a que você alcance outro estágio melhor, numa empresa mais qualificada, que dá mais oportunidade para o estagiário, até mesmo para você continuar trabalhando lá e quem sabe ser efetivado quando você se formar, tá bom? Então essas foram as minhas dicas,
espero que tenha ajudado. Relembro, quem puder ajudar, quem puder contribuir comprando algum dos meus cursos, eu ficarei eternamente grato, muito feliz, muito contente que você está me ajudando a realizar o meu sonho, que é fazer intercâmbio, tá bom?